Nostalgia Gaúcha Podcast. A história da música de baile resgatada em entrevistas com muitos causos, versos, histórias contadas por quem viveu a época de ouro da música de baile. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Nostalgia Gaúcha Podcast. Buenas amigos, buenas amigas, estamos iniciando mais um episódio do Nostalgia Gaúcha Podcast. Hoje temos um convidado louco de especial, importado lá do Rio Grande do Sul e que mora em Curitibano já há alguns anos. Com vocês, nosso amigo Gilmar Ritter. Buenas amigos, buenas Rodrigo, é um grande prazer estar aqui, praticamente estreando junto contigo aqui esse novo projeto, né? Eu agradeço muito pelo amigo ter me convidado, né, para as primeiras filmagens aí. E tenho certeza, como eu já te falei agora anteriormente, aqui nos bastidores, né, em off, esse projeto vai render muitos frutos ainda, tanto para você, como também para o teu trabalho, como também para a cultura aqui da nossa região, aqui de Curitibanos e outras cidades aqui da região, e até também divulgando aí a tradição de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, principalmente, né, que aqui é o berço, esses três estados que são o berço da nossa cultura gaúcha, né, e depois que é exportada para o Brasil e para o resto do mundo. Né? Isso aí. Daí, Gilmar, a gente sempre costuma começar do início, lá do início do rio, lá em cima, lá na nascente lá. Quem é o Gilmar Ritter? Conta para nós aí. Vem da onde? Pois então, em outras ocasiões que a gente conversou com você, nós contamos um pouco da história aqui da minha entrada aqui em Curitibanos, né, da minha vinda para cá. E hoje eu digo, não, vamos contar outras histórias aí, porque você veja bem, 40 anos de música e de viagens e tal, e andanças, tem outras coisas também para a gente contar. Então eu queria contar para vocês hoje como que começou a minha trajetória como gaiteiro, acordeonista, né? Uns dizem gaiteiro, outros acordeonista. Lá no Rio Grande é gaiteiro mesmo, né? E aqui também, né? Mas subiu um pouquinho mais, aí já vira acordeonista, sanfoneiro e tal, né? Pois então, a minha família, meu avô era gaiteiro, de gaita ponto. Seu Salastiel Júlio Borges Pimentel era o nome do meu avô. Nossa, grande, hein? E ele tocava gaita ponto, tocava os fandangos antigamente, sabe, os fandangos antigamente era só o gaiteiro ali, às vezes um pandeirinho, né? Derrubava a parede lá, das casas de madeira, né? E fazia o fandango. E depois meu pai, né, seu Júlio Borges, saudoso, tocava gaita também, né? Tocava gaita. Os meus dois tios também, o tio Orides, que faz muito tempo que não vejo ainda, dos mais velhos é o que está vivo ainda, um abraço meu tio Orides lá de Passo Fundo, toca também, e o tio Nerci, que já é falecido, tocava um pouquinho menos, assim, mas o que mais tocava era o pai e o tio Nerci, né, aliás, o tio Orides. O tio Orides, inclusive, eu tenho um vídeo que eu vou te mandar, se você me permitir, tem um vídeo dele tocando tango, assim, com 83 anos, né? Tocando Capricho Cigano. Forte. Um tango muito antigo, né? Capricho Cigano do Marizan. Sim. Pois então, aí, com essa história toda de gaita e tal, meu pai conheceu minha mãe e tal, ali, se encontraram em Vacaria, né? Porque a minha mãe é natural, ela era natural de Espumoso, lá. Sim, lá no sul. Isso, Espumoso, entre Espumoso e Solidária, terra do Dildinho lá. E aí eles vieram, a mãe veio para Vacaria, meu avô veio para Vacaria, e aí o pai também, ele acabou vindo para Vacaria, só que ele foi morar no interior de Vacaria, tinha a fazenda das Laranjeiras, o pessoal da Vacaria sabe bem do que eu estou falando, né, a fazenda das Laranjeiras, e aí depois se fixaram a moradia ali no Capão Grande. Sim. Tá? Que fica a 16 quilômetros de Vacaria. E depois acabaram se conhecendo ali e tal. E quando eu vim ao mundo, né, tio? Com certeza os dois pensavam, esse aqui aí vai dar um gaiteiro, né? Porque o meu pai e minha mãe, eles tinham uma dupla. Na época das duplas ali, Nelson Janete e tal, ali, né? Era o Teixeirinha, a Maria Terezinha, Nelson Janete, surgiram várias duplas. Seu Alcides Pinheiro aqui do pai do nascimento do Tânia. Sim, o pai do Tânia, com certeza, né? O seu Alcides, grande Alcides.
com a sua esposa, né? Sim. Então eles tinham uma dupla e depois acabaram montando o grupo Os Piás, né? Se não me engano, está certo a história, até me corrijo depois. E, então, no caso lá de Vacaria, dos meus pais, então eles, só que nunca tocaram profissionalmente, era meio maduro, assim, né? Mas sempre tem a rádio é muito importante por isso, né? Sim. Você que é radialista há muitos anos, a rádio abre espaço para não só para os profissionais, né? Sim, mas também para o pessoal que é amador, iniciante, ou que toca por um hobby, ou é um iniciante, né? E aí eles tinham um programa que eles tocavam sempre. Então até acabaram conhecendo o Zé Mendes e outros artistas famosos lá de Vacaria por intermédio dos programas da rádio. E daí depois, voltando lá, quando eu fiz ali uns 7 anos de idade, eu lembro que minha mãe comprou uma gaita para mim. Deixa eu tomar agora aqui. Senão você vai ficar esperando aqui. Não, pode tomar, fica à vontade. Então, aí, só que eu ali com 7 anos, a mãe comprou a gaita e eu dei, claro que sozinho ali e tal, né? Não gostei muito. Deixei a gaita de lado. A mãe vendeu a gaita. E lá pelos 10 anos de idade, eu senti, eu fui no rodeio e tal, vi os gaiteiros lá, puxa, eu podia estar tocando gaita já, né? Que burro que eu fui, né? Mas eu era muito criança, 7 anos, né? Então, e a gaita era muito grande também para mim. A mãe comprou uma 80 baixo, eu com 7 anos, a gaita era muito grande, tinha que ser uma gaitinha menor. Gaita então, que é você? Era uma Toresquini. Aquela época, pessoal... E como tinha muita a fábrica da Toresquini, não sei se você sabe, mas ali pelos meados de 1970, tinha muito acordeon para vender, então o preço não era tão alto, né? Sim. E eu sei que ela comprou aquela Toresquini, depois vendeu, e lá pelos 10, 11 anos de idade eu senti vontade novamente. Só que daí a mãe me falou, olha, eu vou comprar. Que a mãe que... O pai estava sempre viajando, ele era viajante, né? Sim. Então, eu vou comprar, mas se tu não perdesse, tu vai apanhar, porque antigamente o negócio era mais embaixo, você sabe? Antigamente era outra educação. Inclusive meus filhos, não digo que eu suro meus filhos, né? Mas meus filhos eu crio eles no estilo, na educação, mas fiz um misto da educação antiga e graças a Deus eles estão sempre com boas notas, muitos elogios no colégio, né? Amanda e o Victor, um abraço para eles que estão assistindo. E se destacam já, né? Amanda e o Victor com certeza estão assistindo agora aqui essa live. Um beijo para vocês, são a minha vida, né? Tudo que o papai faz é em prol de vocês. A Daniela, minha amada esposa, que também está esperando. Mais um. Uma menina, Charlotte. Já tem até nome. Charlotte Ritter. O nome da minha bisavó. Mais uma gaiteira. Não sei se vai ser gaiteira, mas isso aí é um negócio que a gente tem que deixar meio à vontade. Mas daqui 2 meses já vai estar conosco, né? Mas voltando então lá, aí eu realmente deslanchei, né? Fui aprendendo e não tinha dificuldade, assim. Só que, claro, e como eu falei antes, o pai e a mãe tocavam, né? Então, a primeira música que eu aprendi, até por ocasião, quando eu vim para Curitibanos e encontrei a Lourdinha, conheci a Lourdinha pessoalmente, a grande Lourdinha, né? Eu falei para ela, olha, dona Lourdinha, é um prazer para mim estar lhe conhecendo. Ela disse, não me chama de dona, não me chama de senhora, me chama de você mesmo. Digo, não, eu tenho um grande apreço pela sua pessoa, porque a primeira música que eu aprendi, quem me ensinou foi minha mãe e foi a Rosa Branca, né? Então ela ficou muito contente, sabia que eu tinha começado na música com a Rosa Branca. E o Shot Laranjeira, como é de praxe, né? Todo gaiteiro, todo iniciante começa com essas músicas mais fáceis, né? Que era o certo. E aí fui indo, fui tocando e tal, né? Até que cheguei ao CTG, né? O CTG Porteira do Rio Grande. Isso em que ano já, mais ou menos? Isso, deixa você falar um pouco também, só Pode falar, mas isso já em que ano já que tu chegou no CTG? Bom, lá pelos 12 já? Não, eu tinha 15, de 14 para 15 anos, eu não me lembro que ano, foi em 1980 80 por aí, 1980 mais ou menos. Aí fui tocar no CTG e tal. E a princípio era só a gaita, né? Só o gaiteiro lá, em virada artística, né? Daí o professor para muitas vezes, não sei se tu já viu o ensaio de virada artística. Não, ainda não. O ensaio de uma virada artística é assim, né? É uma coreografia como, por exemplo, uma dança de balé. Tem uma coreografia, você tem que ensaiar e tal, né? E lá no Rio Grande,
tem o gaiteiro da invernada, ele fica ali à disposição, né? Então, eles têm que ensaiar os passos, e você fica esperando. Na hora que eles acertam um passo, toca-se a música e eles vão dançar. Às vezes na metade da música, para a gaita, gaiteiro. Lembra do para a gaita, gaiteiro? Sim. Para a gaita, gaiteiro. Ou abre a gaita, gaiteiro, né? Isso aí vem dos CTGs. Dos ensaios. Dos CTGs, vem do folclore do Rio Grande do Sul. Né? Sim. Abre a gaita, gaiteiro. Ou para a gaita, gaiteiro. Isso vem das danças típicas do Rio Grande do Sul. E então aí eu comecei a minha carreira como gaiteiro lá no CTG Porteiro do Rio Grande, que é um dos maiores CTGs. Na época eu sou de Vacaria, mas você sabe, né? Sim. Temos lá o Rodeio Internacional da Vacaria, né? Então eu tive esse privilégio de iniciar lá no CTG Porteiro do Rio Grande em Vacaria. Né? Sim. Tá, tudo bem. Chegou no CTG, começou a ensaiar lá, como é que foi os ensaios? Bom, os ensaios eram mais ou menos como eu já te contei Mas antes. como é que foi que tu chegou lá no CTG? Tipo, foi por própria vontade? Alguém te convidou para ir pro CTG? Ah, sim, claro, é uma boa pergunta. Bom, como eu disse, meu pai era representante comercial. Sim. Viajante, popular viajante. Então você tem que ter uma boa comunicação. O pai tinha muitos conhecidos e andava pelo comércio todo. E ele tinha muitos amigos mesmo. E ele acabou conhecendo, por coincidência favorável, ele conheceu o Jani Antunes, que é o meu padrinho musical, digamos assim. Conheceu o Jani Antunes, que era secretário do CTG, né? Trabalhava junto com o patrão lá e tal. E comentou, o pai, na verdade, foi meu maior divulgador no meu início. Ele falava para todo mundo, meu filho toca gaita, até ele falava coisas até que eu nem tocava. Né? Ele dava, normal? É normal, né? Pai babão. Pai e mãe, aí, ainda bem, né? Ele me colocou lá em cima, porque toca, meu Deus do céu, né? Aí o secretário do CTG disse, pô, nós vamos pegar esse cara então, se é tão bom assim, né? Só que o buraco era mais embaixo, né? Me desculpe o palavreado. E aí, tá, trouxe ele na minha casa, daí me apresentou e tal, coisa, né? E ele disse, olha, você vai precisar, e quando nós acertamos para tocar lá, ele disse, olha, você vai ter que tirar as músicas, você sabe tocar música do CTG? Agora, eu toco essas músicas aqui, ó. Toquei algumas músicas que eu já sabia e tal, dos mirins, dos serranos, né? E principalmente mirins e serranos, mais os mirins na época, eu tocava, ele tocava alguma coisa da Janete, né? E aí ele me deu uma fita, que naquele tempo era fita, não tinha CD, né? Me deu uma fita ali. Me deu uma fita para que eu pudesse tirar as músicas, né? E tá, daí tirei aquelas músicas ali, beleza, né? E daí que eu comecei, tirei as músicas, fui para lá, assim que funciona, né? Eu tive que primeiro me adaptar ao estilo que era que eu ia trabalhar lá com eles. E daí comecei a trabalhar com o CTG, e daí foi indo. Até que eles contrataram, aí a coisa mudou, realmente a história mudou e nós tivemos uma evolução por causa disso. Porque daí eles contrataram um novo professor de danças, um novo coreógrafo de danças gaúchas, chamado Antônio Pedro Lucas Bittencourt, que é lá, né, tia? Como diz lá, mais conhecido como Tonico. Hoje ele não é mais professor de danças e é cirurgião, para tu ter uma ideia. Ele está morando, se não me engano, no Mato Grosso. Então, aí essa pessoa, o Antônio, ele veio com uma proposta inovadora, muito arrojada, jovem, assim, né? Aquela vontade de inovar e tal. Ele já veio com umas ideias arrojadas, lá de São Gabriel, do Rio Grande do Sul, berço da cultura, na verdade, é mais lá para a fronteira, né? E aí ele veio com umas ideias e queria montar um grupo vocal, né? Um grupo vocal e tal, várias vozes. Daí eu disse, mas o que seria um grupo vocal? Eu nem sabia o que era um grupo vocal. Ele disse, as músicas do CTG, as músicas da invernada, cantadas em várias vozes. Digo, opa, tá. Passou um tempo ali, eles nos comunicaram que a gente ia começar a ensaiar mas até então eu achei que era nós mesmos que íamos. Você conhece o maestro Carlos Abreu? Só pelo Facebook. Pelo Facebook, né? Sim. Pois então. Aí eles contrataram o Carlos Abreu, o maestro Carlos Abreu, que na época estava fazendo um curso de regência já, mas já era um grande músico,
professor e tal, para que ele encaminhasse a gente para... A princípio fui eu lá, só que daí eles, olha, você vai ter que arranjar, você conhece uma pesada aí que possa cantar e tal? Eu disse, olha, eu tenho 1 ou 2 conhecidos aí e tal. Na época tinha só um rapaz aí. Mas daí foram surgindo outras pessoas. Aí que surgiu o Paulo Atanásio, o Paulinho, né? Paulinho, Que você saudoso fez... Paulinho Abreu, né? Que você fez um especial sobre ele ali. Sim. Achei muito bom, muito bem, excelente mesmo. E aí surgiu o Paulinho, surgiu o Mauro Moraes, era Mauro Arruda, se não me engano, lá de Vacaria, também um grande amigo meu. E tinha também mais um outro rapaz lá, o Rafael Chedid. Então aí nós acabamos montando, daí tinha esse pessoal que ia cantar, apesar de cantar mais ou menos ali e tal, e eu ia fazer a gaita e eles iam fazer a parte cantada. E aí deu certo, resumindo a história, se eu te contar a história toda aqui. Não, sim, entendi. E o que aconteceu? Eu acabei tendo contato com o maestro e tal, né, e eu sempre observando muito e tal, né, aprendi algumas coisas sobre vocal, tanto que depois aqui no Fogo do Chão, eu fiquei durante muitos anos, a parte dos vocais, Entre Amigos, Pedro Guará, Barranca e Fronteira, Cantam Gralhas e Roncam Bugios, aqueles vocais lá de 5 vozes ficaram por minha conta de fazer o arranjo das vozes e passar para o pessoal ali, né? Então eu trabalhava nessa parte. Depois, mais tarde, acabei, a gente teve mais daí, não ficou mais só eu fazendo essa parte, né? Teve o Paulinho também que colaborava nessa parte, entendia de voz. A gente já chega lá, vamos voltar. Me adiantei muito, né? Sim, mas então, voltando aqui. Então, essa experiência nossa ali contribuiu muito para o meu aprendizado musical, né? Eu tinha só 15 anos ali, né? Então, a convivência ali com o pessoal do CTG, a convivência musical é que faz o músico. Né? Você pode dizer assim, aquele músico que fala, até vou te falar, se um cara chegar para você, se um músico chegar para você e disser, eu aprendi a tocar sozinho, ele está mentindo. Sim. Porque mesmo que você não tenha pego um professor, você sempre observando os teus colegas, observando outros gaiteiros, até que não sejam teus colegas, se você for um bom observador e tiver um pouco de ouvido e como é que se diz, autodidata, se for um pouco de autodidata, você vai conseguir desenvolver alguma coisa como músico, não só da gaita. Né? Daí lá você ficou mais ou menos quanto tempo lá? Bom, então aí eu fiquei no CTG dos 15 até os 20 anos. Vocês viajavam assim, faziam apresentações em outras cidades, em outros rodeios, né? Na época era forte, né? Festivais, pois então, né? A intenção, quando foi feito o grupo vocal, era realmente de expandir os horizontes, né? Depois que fizemos esse trabalho lá, deu certo, tanto que pela primeira vez o CTG Corteiro do Grande ganhou o rodeio da Vacaria. Não é porque era o proprietário do rodeio, nunca tinha ganhado. Sim. Mesmo sendo, até eu acho justo isso, né? Você só deve ganhar quando for mérito, né? For mérito. Então, como foi um trabalho, ficou muito bonito o trabalho realmente de vocal ali, até quero ver se o Carlos não tem alguma coisa algum vídeo, mas naquela época não é como hoje, que todo mundo tem uma câmera na mão, né? Sim. O celular, né? Isso a gente está falando lá em 80 e alguma coisa, né? 88. Antigamente, eram poucas pessoas que tinham câmeras, né? Sim. Então, rendeu frutos, e daí depois desse acontecido lá, de nós termos ganhado lá o rodeio da Vacaria, inclusive o Porca Velha participou. Estava esquecendo de falar. Sim. O Hélio Xavier, Porca Velha, veio junto também, veja bem como era a cabeça do Antônio Pedro. Ele, além do grupo vocal, ele ainda era amigo do Porca Velha, contratou o Porca Velha pagando alto cachê para ele, e ele veio fazer 2 gaitas. Então eu e ele tocando juntos. Não tinha como não ganhar. A estrela do homem também, né? O Porca Velha tinha uma estrela, né? Sim, pode. Bueno, Osmar, então até os 20 anos tu ficou tocando com o pessoal lá no CTG, certo? Sim, até os 20 anos no CTG Corteiro do Grande. E como é que foi daí para tu começar a tocar baile? Como é que foi esse convite? Pois então, além do CTG, daí depois que a gente montou esse grupo, a gente continuou com o grupo vocal, sim, né? Chamava-se Grupo Terra Canto. Terra Canto. Isso, Grupo Terra Canto.
Aí nós acabamos participando de alguns festivais estudantis de música nativista. Sim, tinha bastante na época, né? Sim, então até conseguimos alguns troféus, tiramos segundo lugar, primeiro lugar. E aí a gente seguiu com os vocais, que eu falei, né? A gente aprendeu alguma coisa de vocais lá e tal. E tivemos 2 troféus como melhor vocal, né? Estudantil e tal. Nesses festivais que eu estou te falando. E daí, com o passar do tempo, com a evolução ali e tal, as coisas, tá tocando sempre com um amigo dá uma ideia, você vê um outro daquele tocar, porque a partir do momento que você sai de casa é que você vê as coisas. Sim. Como se diz, você tem que sair de casa para ver as coisas, né? Passou feio também, né? Se tu ficar só em casa, você não aprende nada, né? Tem um momento de ficar em casa e um momento de sair pra luta, né? Ganhar o mundo. Exatamente. Então, aí eu tinha foi por intermédio também de um integrante do CTG que eu comecei a tocar em grupos de baile. Sim. Heraldo Abreu era o nome dele, e ele participava lá, se não me engano, ele era vice-diretor da invernada artística do CTG. E um dia ele chegou pra mim e disse: "Ó, guri, notei que você melhorou como gaiteiro. Vou ser sincero, quando você começou aqui eu não gostei muito, mas você melhorou agora." Eu disse: "Ah, muito obrigado e tal." Diz: "Escuta, vou te dar um conselho, melhore mais um pouco ainda. Continue caprichando que eu vou te arrumar para você tocar nos caudilhos." Opa! Opa! Os caudilhos na época era do senhor... Como é que é o nome do dono daquele senhor da época? Eles eram vários sócios, 3 sócios. Que depois eles venderam a banda, né? Sim. Lá. Os caudilhos era do Juraci Silveira, do João Maria, professor João Maria, e também do Rui Barbosa, pai do Tanaka. Conhece o Tanaka? Conheço. Dos Serranos? Né? Então, aí tá, eu fiquei com aquilo na cabeça, comecei a treinar, né? E ele disse: "Opa." Aí depois de um tempo ele disse: "Como é que tá? Já treinou? Te dei mais uns 6 meses aí." Aí mostrei mais umas músicas pra ele, eu comecei a tirar outras músicas e tal, né? Aí ele disse: "Opa, ainda não tá bem bom, mas me enrolou mais um pouco, né?" Ele disse: "Não, na verdade não é que eu não esteja bom, tá bom, tô brincando, Guri. É que o dono do conjunto, ele tá meio assim, não quer botar o gaiteiro, ele é muito fominha, quer tocar." O João Maria vai me matar, né? "Quer tocar sozinho a noite inteira. Mas eu vou convencer." Tá, aí fiquei aguardando. E até que um dia chegou esse momento, né? Chegou esse momento de integrar o grupo Os Caudilhos, quando eu estava de 19 para 20 anos de idade. Né? Sim. Tive muitas alegrias nos Caudilhos. O meu primeiro baile foi em São Chico de Paula. São Francisco. São Francisco é um município entre os maiores do estado. A sua maior riqueza é a criação de gado. Inclusive eu tive uma surpresa muito grata. Quando eu estava começando a tocar, até me emociono de falar isso, estávamos começando a tocar meu primeiro baile profissional, como profissional, lá em São Chico de Paula. Sim, aonde lá, tu lembra? Aonde tu lembra? Onde foi no CTG lá. Rodeio Serrano. Eu não me lembro o nome bem. Sim, no Rodeio Serrano. Rodeio Serrano, isso. No CTG Rodeio Serrano, lá em São Chico de Paula. Quando eu olho para o canto, o meu velho pai estava lá. Ele não me contou, né? Fez uma surpresa. Que legal. Pegou a sair do Vacaria, porque eu saí com o grupo, era depois do almoço. Sim, né? sim. Tem que sair bem antes, Sim, né? Você sabe, né? O sistema, né? Lá montar o som. Isso, montar o som e tal. E ele, quando eu comecei a tocar, ele apareceu lá. Fiquei muito, enchi os olhos lá, tá? Só que daí eu não pude ir lá dar um abraço nele, porque eu estava tocando, e ele ficou só um pouco e foi embora, né? Sim, sim. E então esse foi meu primeiro baile como profissional, né? Com o Grupo Os Caudilhos lá no CTG em São Francisco de Paula, terra do Ronco do Bugio, né? Festival. Até um festival que o nosso colega, o Léo. Leomar Ferraz. Leomar Ferraz. Vai estar aqui também daqui uns dias. Isso, com certeza vai estar aqui daqui uns dias. O Leomar já ganhou várias vezes lá com as músicas dele, lá os grupos que ele faz parte. Um abraço para o Leomar aí, um grande colega aí. Eu aprendi muito com ele também. E a gente vai aprendendo realmente com os colegas, né? E os colegas também aprendem alguma coisa com a gente, né? É recíproco, né? Né? Então foi assim que começamos lá nos Caudilhos. E daí eu fiquei nos Caudilhos
eu fiquei uns 4 anos nos Caudilhos. 4 anos? Viajei pelo Brasil todo, estive lá em Bonito, sabe a cidade de Bonito, no Mato Grosso, aquela cidade que tem aquelas águas profundas que você enxerga os peixes, de tão límpida que é, né? Então eu acabei tocando lá, conheci todas as belezas naturais daquela cidade, daquela terra muito linda, realmente. Entrei até numa caverna lá, é verdade, descemos 200 metros abaixo do solo e lá no fundo tinha um lago verde, assim. Nossa. Muito lindo. Aquelas estalactites, né? Realmente é como dizem mesmo, como a gente vê nos livros, né? Só que a gente viu, só que eu não tenho nenhuma foto dessa parte aqui. Só na memória. Só na memória. Infelizmente não temos nenhuma foto, né? Mas é um universo totalmente, assim, fantástico, de filme mesmo, né? Sim, sim. Se descer numa caverna, né? Então eu só tenho a agradecer a Deus pela minha carreira musical, porque eu, como uma pessoa simples, né, de família humilde, pude conhecer o Brasil todo, conheci Brasília, Rio de Janeiro, Mato Grosso, como eu falei, eu conheci também o Pantanal, com o Fogo de Chão, né? Estivemos lá em Coxim, sim, legal. Ficamos lá 2 semanas em Coxim, né? Então a música, ela abre horizontes, né? Então é muito importante, a pessoa que quer seguir a carreira musical, eu digo, siga mesmo, né? Vai em busca do teu sonho. Sim. Né? Muitas pessoas dizem, eu já vi grandes músicos que fizeram a vida e sustentaram seus filhos com a música, dizerem, não, eu não quero que meu filho seja músico. Né? Eu não digo isso que não quero que meu filho seja músico, é claro que a gente tem aquele receio, porque a carreira artística, ela é incerta realmente, né? Mas só que tem coisas que são inevitáveis, às vezes o teu filho quer tanto aquilo que você tem que acabar concordando com aquilo, né? Sim. Então é isso que eu digo, se você quer realmente seguir a carreira musical, tenha consciência que não é fácil. Sim. Né? Tem muitos desafios como tudo na vida, né? E daí ali com o pessoal dos amigos os Caudilhos foram 4 anos então? Aí depois que eu saí dos Caudilhos, eu tive uma passagem pelos Taitas antes, né? Eu saí dos Caudilhos, fui para os Taitas, fiquei um pouco tempo e acabei voltando para os Caudilhos. Sim. Né? O pessoal dos Caudilhos sentiu bastante a minha falta quando eu fui tocar com os Caudilhos, por causa do que eu estava te falando antes sobre os vocais, né? Sim, sim. Então quando eu assumi aquela parte lá dos vocais, e aí o pessoal se tudo com aquela pessoa ali e tal, já facilita, né? Já vem com o negócio pronto e tal, né? Eu já trazia pronto as vozes de cada um e tal. E não sou um maestro, não estou dizendo que eu seja maestro, sim. Nem um super arranjador, mas para aquele trabalho simples da música gaúcha, que são apenas 3 ou 4 vozes, às vezes 5 vozes, numa música um pouco mais sofisticada, uma canção, por exemplo, você pode colocar 5 vozes. Por exemplo, só para tu ter uma ideia, a vaneira grossa. Você fazer a vaneira grossa com 5 vozes, né, poucas pessoas vão gostar. Talvez alguns músicos gostem pelo arranjo em si, mas a grande massa, o povão, não vai gostar porque não tem a ver com a vaneira grossa, né? É uma música chucra. Então, quando é uma música mais elaborada, por exemplo, um Pedro Guará, uma canção, aí sim, você pode colocar bastante coisa, bastante vocal, arranjos de guitarra, até teclados, né? Que fica bonito. Sim, legal. E daí, como é que foi lá? Os Caudilhos, daí tu foi para os Taitas, aí tu voltou para os Caudilhos? Voltei para os Caudilhos e fiquei mais 1 ano e pouco, aonde eu saí para vir para o Fogo do Chão. E como é que foi daí esse convite? Pois então, aí, toquei um pouco lá com os Taitas e até hoje eu tenho uma grande amizade. Antônio Carlos é meu compadre, inclusive. Vai estar aqui também a nossa amiga Antônio Carlos. Antônio Carlos dos Taitas, uma grande figura, que é história da música, né? Um senso de humor também, sim. O pessoal brinca muito com ele, né? Por causa daquele jeito peculiar que ele tem, né? Uma pessoa muito educada e tal, né? Sim. Então, só tenho boas lembranças também. Na verdade, eu tive 2 passagens pelos Taitas. Nessa ocasião, quando eu era mais jovem, né? E aí depois, anos mais tarde, né? Uns 10 anos atrás, eu toquei com os Taitas, né? Sim. E aí voltei para os Caudilhos de novo, né? Toquei mais um pouco lá, mais 1 ano e pouco. E daí eu pensei, não, agora está na hora de eu sair de Macaí. E daí que surgiu, na verdade eu fiz como eu te falei, ninguém faz nada sozinho, comentei com alguns amigos,
E foi o próprio Antônio Carlos dos Taitas que me indicou para o Grupo Fogo de Chão. Sim. Ele veio tocar aqui no Clube Colonial, do Paulinho, grande Paulinho Colonial, né? Sim, grande Paulinho. Uma pessoa, a dona Deise, que infelizmente há poucos dias nos deixou, mas uma pessoa que sempre me recebeu muito bem, me deu as boas-vindas quando eu vim morar em Curitibano, não esqueço a dona Deise. E o Paulinho também, ele emprestava lá o salão para que a gente pudesse ensaiar, né? Sim. Então sempre, na verdade eu digo que o Fogo do Chão também, 50%, deve a esse município de Curitibanos, aos empresários de Curitibanos, que acreditaram naquele grupo que estava nascendo, o Juarez Leão, né, principalmente, o Paulinho Colonial, o Paulinho Caramuru também ajudou muito o Grupo Fogo do Chão, né, ajudou não só o Fogo do Chão, acabou por tabela me ajudando também, né. Então, Curitibanos é uma terra muito solidária, né. Até hoje, eu gosto muito de morar aqui, né? Sim. Mas daí como é que foi daí? O seu Antônio Carlos entrou em contato, veio tocar aqui com os Taitas? Pois então, aí o Antônio Carlos pensou, agora eu vou me vingar dos paulistas. Vou Deus mais sair e tocar lá. Não, na verdade fui eu que comentei com ele que eu queria sair mesmo, né? Sim. Não, eu já dei a minha contribuição para o grupo Caldios, e agora eu quero expandir meus horizontes, eu quero gravar um disco, eu quero conhecer outras paradas, né? E o Grupo Fogo do Chão tinha um projeto, assim, até quando eu entrei em contato com o Osni Carvalho, que na verdade eu estou aqui em Curitibanos até hoje, eu devo ao Osni Carvalho, que na verdade ele que comandava essa parte comercial e tal, então eu conversei com ele, e ele foi uma pessoa muito gentil, muito séria, assim, piada, quer vir tocar aqui com nós, aqui vamos gravar os discos, aqui eu tenho já um contrato com a gravadora e tal, né? E aí eu disse, pô, é bem isso que eu queria, né? Gravar um disco, eu digo, bem isso, por coincidência é isso que eu estava pensando, né? Falei pra ele. E eu falava muito tchê, né? Bate, mas é bem isso que eu estava querendo. Até eu perdi um pouco aquele sotaque lá do Rio Grande, falava muito assim, né? Sim. Bate, é aí, tchê, né? E daí acabei vindo pra cá, disse, mas então vem, daí ele falou pra mim, vamos marcar uma data aí, não sei se tu tá disponível, tal dia. Por coincidência, os dias não tinha baile, eu não tinha pedido a conta ainda. Sim. Eles não tinham baile naquele final de semana que o Fogo do Chão tinha. Veja bem como as coisas são para acontecer. Sim. Elas acabam. Tudo ajuda, né? O universo conspira. Sim, tudo né? ajuda. O universo conspira. E aí deu certo, eu fiz os ensaios, né, logicamente. E resumindo assim, né, fiz uns ensaios ali e tal, mais a parte de introduções mesmo, nada de vocal, nada, né? Sim. Só para ver, montar um repertório. Sim. Montamos o repertório e aí eu fui tocar esses 2 finais de semana, de 3 bailes cada final de semana, com o Grupo Fogo do Chão. E aí acertamos na pracinha lá de Lauro Miller. Isso que ano mais ou menos, 92? 1990. 1990. Aí, então já está há 32 anos em Curitibanos. Eu vim tocar com o Fogo do Chão na Quaresma, não, foi antes da Quaresma. Antes da Quaresma de 1990. Daí até eu combinei, depois da Quaresma, então eu entro aí no grupo, né? Guardei mais um tempo ali, ficou tudo certo, né? E entrei no grupo. E estou até agora aqui em Curitiba. 32 anos depois. E como é que foi daí lá? Então você entrou em 90. Vocês gravaram o disco A Voz do Pampa em 91, né? 92 ali, né? Teve não foi A Voz do Pampa. Teve o primeiro disco. Terceiro, né, que tu gravou, né? Teve o primeiro disco com o grande gaiteiro Nilson Pereira. Sim. Professor Nilson Pereira, grande pessoa também. Um cara que sempre me tratou muito bem. E toca muito bem mesmo, sim, ótimo, excelente professor, né? Excelente gaiteiro, né? E aí o Nilson acabou saindo, não se acertou mais e tal. E eles trouxeram outros gaiteiros para fazer teste, mas o que se encaixou no que eles queriam foi comigo, né? E no primeiro disco que eu gravei, o grupo estourou, né? Não por minha causa, mas porque era para ser, né? Até porque a última música que entrou, que é essa Pecando a Maneira, foi a música que estourou. Sim. A música que o pessoal não acreditava, mas eu acreditei nessa música. Eu disse, essa música
mas será, o Kiko, né? Mas será, acho meio chato esse refrão. Eu digo, não, esse é o refrão que é o refrão. Pois era o refrão que o narrador esportivo da Globo usava, né? Pimba na gorduchinha, vamos que vamos, dele que dele. Não lembro, Osmar Santos, se não me engano. Não. Eu não lembro o nome dele agora. Sim. Mas ele usava muito esse refrão, né? Vamos que vamos, dele que dele, pimba na gorduchinha, tá. E o Kiko, muito perspicaz, né? Como se diz, cara esperto, pegou esse refrão e colocou na música ali. E quando ele me mostrou, porque é o seguinte, vou te falar como é que a gente fazia. O Kiko chegava na minha casa, o João Barrota, chegava na minha casa com o esboço da música, a letra, e fazia um barulhinho no violão, né? Sim. 2, 3 acordes. Né? Ó, essa aqui que eu fiz agora. Vamos fazer um arranjo com essa música na introdução. Né? Claro que uns arranjos simples para a época e tal. Sim, né? Sim. Mas aí a gente montava a introdução, às vezes eu tinha uma ideia, às vezes ele tinha outra ideia de introdução. Né? E aí junto nós montávamos aquele arranjo, a introdução. Muitas vezes eu criei a introdução sozinho, outras vezes ele me ajudou, não posso dizer que fiz tudo sozinho, as introduções, alguma coisa me ajudou. Né? Então, e aí surgiram, daí deu 12 músicas. Quando tinha dado 12 músicas, ele apareceu com essa Pegando na Vaneira, a última música. Por isso que ela eu não lembro se era número 13 do disco, ou mudaram a numeração dela, não sei que era a 13ª música. Diz, essa música aqui não sei e tal. Como eu já falei antes, né? Aí eu acabei convencendo ele a gravar essa música, né? Fizemos o arranjo da música. E foi essa que estourou o Grupo Fogo Chão, né? Se eu não me engano, eu ouvi alguma coisa, esse disco vendeu na época 60 mil exemplares, 65 mil exemplares. Naquela época precisava 100 mil para um disco de ouro. Para disco de ouro, mas para um grupo que estava iniciando, 60 mil, sim. Né? No segundo disco, já um grupo vamos falar a verdade, o Grupo Fogo Chão não era conhecido, né? Sim. Porque na época não, né? Sim, porque o que faz o grupo se tornar conhecido? É a divulgação, o disco, né? Hoje em dia tem outras maneiras de divulgar, mas naquela época era só o disco. Sim. E daí através do disco você ia na televisão. Ia nas rádios, né? Exatamente, então, o que fez o grupo realmente ficar conhecido foi esse disco, né? Do Sapecando a Vaneira, que teve também outras músicas boas ali, né? Sim. Nós fizemos, né? Carreteando a Saudade, né? E outras. Passageiro da Fumaça, que rodou muito. Né? Mas esse foi depois, né? Já no próximo? No próximo. Nesse primeiro disco tinha o Malaquia que fez sucesso, Barranca Fronteira, que é uma música lá do Rio Grande, e aí essa Pecando a Valer, né, como eu já falei, e qual é a outra? Teve mais uma lá que eu não me lembro agora, que também foi que fez sucesso, mas principalmente então, abre a porteira, amigo velho, estou chegando. E foi ali que tu começou a... inclusive as vocais ali. Aí ainda era um vocal mais simples, né? 2, 3 vozes. Isso, por aí. Depois, no quarto disco, sim, que nós fizemos bons arranjos musicais, fizemos uns arranjos legais mesmo de vocal. Né? E então, até essa música Carreteando Saudade tem uma história engraçada dela, assim. Tem duas músicas que tem uma história, assim, foram feitas de improviso mesmo, né? Como se diz. Eu lembro que ele chegou e me mostrou a música e eu já fiz a introdução na hora, assim. Ele puxou a música, eu digo, pai, toca de novo essa música. E ele saiu cantando e eu já saí fazendo a introdução junto, assim. Eles, mas como isso? Eu disse, pois olha, tínhamos a sintonia musical, né? Tínhamos a nossa sintonia. Até, inclusive, esses tempos eu falei porque ele estava trabalhando com o Grupo Fogo Chão ainda, não sei se está ainda. Até eu disse, olha, você tem que ir lá em casa para nós fazermos uma música no estilo antigo. Como nós fazíamos antigamente. Tenho certeza que vai estourar. Estou esperando a visita dele até agora. Vai. Então é isso aí, meu amigo. A gente tem muitas alegrias, claro, que algumas decepções, né? Mas é alegria mesmo, né? Muita amizade, muitos amigos lá no Paraná. Depois o Grupo Fogo Chão começou a tocar muito no Paraná, né? E daí, depois que fez sucesso aí essas músicas, daí a gente gravou vários clipes ali de televisão, RBS, gravamos pela RBS, pela City, né? E aí a gente acabou, aí fomos tocar em São Paulo, Rio de Janeiro, todos esses estados aí que tem gaúcho a gente foi, né?
E como é que foi? Teve algum momento assim que o Gilmar sentiu assim que, vamos falar do Fogo do Chão, que ele estourou assim, tipo assim, quando começou a dar mais gente nos bailes, quando os cachês começaram a aumentar? Como é que foi que o Gilmar sentiu assim, não, estamos no caminho certo? Não, realmente, esse primeiro disco a gente não tinha noção do que ia acontecer, né? Sim. Eu digo esse primeiro disco pra mim, né? Que foi o segundo do Fogo do Chão. Mas na verdade é o primeiro disco, o disco que estourou, né? Sim. Então a gente não tinha noção da proporção, né? Foi uma surpresa nossa, a música foi escolhida, uma música, duas, depois mais duas músicas foram escolhidas para o disco do Galpão Crioulo. Sim. Entendeu? Então, como naquela época o pessoal assistia bastante a RBS e não existia parabólica e tal, né? Era o sinal, então aquilo deu uma divulgação muito grande para os grupos que saíram na coletânea. Sim. Né? Então isso impulsionou o grupo. E daí continuou ainda tendo essa ascensão mais muitos e muitos anos, né? Depois teve o próximo disco, né? Da Esquadrilha da Fumaça, que tu mencionou antes, Sim, né? que é o terceiro. Terceiro. O segundo disco teu. Isso. Aí depois tivemos aí nós, na minha opinião, o melhor disco, o CD que nós gravamos foi o Entre Amigos. Aí depois do Esquadrilha da Fumaça veio o CD Entre Amigos com uma nova formação. Sim. Aí com o Vanderlei, Tico. Gata Ponto. Isso. Deve sentir um pouquinho de descanso no baile, né? Sim, também. Aí o grupo já estava bem mais estruturado financeiramente e pensaram, não, agora vamos contratar uns músicos mais tarimbados, né? Não que os músicos que a gente tivesse antes não fossem bons músicos, mas sim pelo sentido de que eles queriam mudar um pouco o estilo do grupo, né? E não é só isso, as coisas vão acontecendo, às vezes uma pessoa pede para sair, Sim. Às vezes existe uma incompatibilidade, daí sai um, às vezes você precisa repor de uma maneira assim, com qualidade, né? Não diminuir a qualidade. Né? Então sempre tentando. Né? Aí que surgiu o Alexandre Correia. Sim. Né? O Alexandre Correia, uma pessoa assim muito De Vacaria também, né? De Vacaria também. Conheci ele desse tamanho. Xande Correia. Xande Correia conheci bem pequenininho. Filho do tio Hélio. Quando eu tocava nos Caldias, fui passar um final de semana na casa dele, fui muito bem recebido. E aí o Alexandre indicou o Leomar Ferraz. Sim. Então aí entraram os dois praticamente no mesmo. Entrou o Alexandre, já entrou o Leomar. Não lembro se foi o Leomar que entrou antes ou o Alexandre depois. Eu sei que entraram quase juntos no grupo, né? E eles, claro, vieram com umas ideias assim, diferentes e tal, né? E como eu falei, o Alexandre é muito criativo, né? E escutava muito jazz e tal. E ele conseguia transpor isso para o gaúcho, sabe? De uma maneira que não ficasse agressivo, né? Ele tinha uma legião de fãs. E tem até hoje, né? Então isso também deu um impulso no grupo, né? Aí, como eu te falei, aí nós conseguimos. Porque daí o Alexandre é um grande cantor, Sim. O Leomar também é um grande cantor. Sim. Então você imagina como ficaram os vocais, por isso que eu te disse que aí depois fizemos Daí ficou os vocais assim, né? Que quando você tem mais cantores no grupo, você consegue desenvolver mais esse lado das vozes, né? Então aí nós fizemos aquele pupurri que tivemos que tocar por 10 anos, o pupurri, de tanto que o pessoal gostava, né? Fizemos aquele arranjo ali dos pupurri com vocais e com voz também. Daí teve também o Pedro Guará, que nós fizemos com o Alexandre lá um arranjo, eu e ele fizemos um arranjo para essa música do Guará, ele fez um violão. Eu disse, olha Alexandre, quem sabe uma oitavinha aqui, e ele daí só pegou aquela ideia e já... Às vezes tu dá uma ideia desse tamanho, o bom músico já desenvolve, vai lá adiante, né? E aí ele já desenvolveu aquela ideia ali, transformou uma grande introdução de violão, né? E fizemos lá no apartamento do Tico, um pedaço dessa introdução lá, do violão. Não fui eu que fiz, eu só dei a primeira ideia e o restante ele que fez, né? Eu não toco violão. E aí teve esse Pedro Guará, daí o Pupurri, né? Que também ficou muito bom, muito conhecido. E outras músicas que foram gravadas ali com Gaita Ponto também. Sim. Aquela Gaita de Botão, né?
O Tico fez a gaita ponga. E aí depois, durante os bailes, a gente tinha briga de gaita e violão e guitarra, gaita e guitarra, né? Que era entre o Tico e o Paulinho, né? E que ele fazia muito sucesso também. Era um show no meio do baile. Era um show no meio do baile, sem parar o ritmo, né? Tinha muito isso nos anos 90. Isso, a gente se inspirava muito nos Serranos. Os Serranos começaram com isso, né? De conversar com a guitarra. Sim, sim. O Edson Dutra conversava com a guitarra. Os bichinhos. E nós fizemos diferente. Nós fizemos uma música onde a guitarra disputava com a gaita. Né? Não era uma cópia, era inspirado nos Serranos. Né? Então a guitarra, duvido você tocar mais que esse gaiteiro, o Kiko falava, né? E ele, né? Ele fazia o floreio ali, o guitarrista fazia o floreio ali, lá, né? Disse, não, eu faço o floreio melhor aqui. Eu toco com o lenço por cima da gaita, quero ver se tocar assim na guitarra. Aí botava o lenço em cima da guitarra, tocava. Então isso empolgava muito o pessoal, né? E aí depois eu voltava, né? Terminava o baile, né? Seguia o baile. Então foi uma época muito boa, né? Que teve essa sensação. E aí depois eu gravei mais uns 2 discos ali, e aí depois acabei me desvinculando do grupo, né? Mas fiquei por 15 anos no Você gravou acho que mais 3 discos, né? Na verdade, do original ali, Som do Sul, depois do Entre Amigos, Som do Sul, e o Coração Carente e o Tchau Amor. Isso, sabe mais que eu. Mas eu tenho as listas. Tu sabe mais que eu não estou lembrado de tudo isso aí. Mas fiquei durante 15 anos, graças a Deus. Esse mérito eu tenho de ter conseguido ficar 15 anos, né? Tantos grandes músicos passaram por ali, mas eu consegui dar a minha contribuição durante um bom tempo, né? Pois é. E desses 15 anos, vamos fazer umas piadinhas, desses 15 anos que tu ficou ali, tipo, é claro, tipo, o Fonteão começou a crescer e tal, o Gilmar começou a também ter destaque com a gaita. Com certeza. Outras bandas não ficaram de olho em cima do Gilmar e vinham fazer umas propostas decentes, assim? Não, com certeza, com certeza. Eu quase fui tocar com o Grupo Candeeiro. Porque o meu estilo, na época, o meu estilo de tocar gaita era muito... Não é que era... Ele era mais ou menos na mesma praia do Pereirinha. Sim, saudoso Pereirinha também. Claro que, salvo as devidas proporções, né? Porque o Pereirinha, meu Deus, é o mestre, né? Mas o meu estilo era meio parecido, ser gaiteiro serrano, né? Sim. E então o Osmarzinho se tornou o dono do Grupo Candeeiro. O Osmarzinho, meu amigo lá de Vacaria. De Vacaria também. Passava na frente da minha casa todos os dias, antes de ser do Grupo Candeeiro, né? Sim. Tocou com o Antônio Carlos, do Grupo Taitas, na época que era Os Filhos de Vacaria. Os Filhos de Vacaria. Tem um disco dos Filhos de Vacaria. Tu tem o disco? Eu não tenho ainda, mas eu já vi para comprar. Não, mas conseguimos com o Antônio Carlos. Se tu não conseguir, nós damos um jeito. E então antes era Os Filhos de Vacaria, né? E daí depois que se tornou Os Taitas. E então o Osmarzinho, ele tocava, o Osmar Alves Soares é o nome dele. Mota, isso. Soares é o guitarrista. É o Oscarzinho, né? E você viu que o cara vai ficando mais velho, a memória já não vai ajudar. Nada, mas tu lembrou de nomes ali lá do... Mas tu é bem mais jovem, quantos anos tá, Rodrigo? 35. Meu Deus, é um guri. Pois então, até tem uma história para contar. Eu vou contar uma história de você agora. Não, vamos terminar aquela história ali ainda. Eu vou contar uma história toda aqui, daqui a pouco. Conta. Ele não quer que conte, viu, pessoal? Pode contar. Então daí os homens botaram o olho em ti lá e vieram para... Nós conversaram aquelas conversinhas de Não, nós conversamos por telefone, assim, né? Porque nós tínhamos um bom contato com ele e tal. Mas aí eu na verdade, eu caí na real, porque daí uns dias eu tinha que ir para tocar em Porto Alegre. E aí eu analisando lá a entrada de Porto Alegre, tipo, meu Deus, mas eu vou vir morar aqui, né? Porque tu tá acostumado em Curitibano, esse sossego. Pode ir de a pé e deixar a casa aberta e... Aquele sossego aqui, né, que é Curitibanos e tal, eu pensei, mas eu vou vir para esse agito. Eu nunca gostei muito agito, assim, né? Sim. Toquei em cidades grandes, tudo, mas morar em cidade grande nunca foi meu desejo, né? Eu também então eu acabei desistindo dessa ideia, né? E por isso que eu acabei ficando. Quando eu tive a oportunidade de tocar uma banda nordestina também, quem me indicou foi o Judinho dos Monarcas. Depois que eu saí do grupo, ele me indicou por uma banda. Eu recebi um telefonema,
uma proposta muito boa de salário, assim, em valores, né? Para ir tocar num grupo nordestino também. Mas, como eu te falei, eu queria continuar nesse sossego aqui. Aí eu pensei, mas aqui tem grupos aqui da região que eu não querendo parar de tocar, eu posso tocar nos grupos aqui da região, e foi o que realmente aconteceu, né? Sim. Então, eu realmente não fui tocar em um grupo assim, mais, talvez, de mais expressão, mais fora assim, porque eu não quis, porque realmente eu queria ficar mais no sossego de Curitiba. Até o nosso amigo Tânia, por exemplo, né? Aqui nós estamos fazendo a live aqui no estúdio dele. Aqui no GP Música? Isso, o Tânia é um grande músico, um grande arranjador. É porque ele gostou também aqui do sossego de Curitiba, mas com certeza, se quisesse tocar num grupo como Serranos, ou qualquer grupo grande assim, quando surge uma oportunidade, um músico do calibre do Tânia, com certeza, daria conta tranquilamente, né? Então, às vezes você troca o sucesso, né? Eu achei que eu já tinha conhecido bastante o Brasil, já tinha alcançado, porque o Grupo Fogo do Chão se tornou um dos 5 melhores grupos na época. Nos né? anos 90, Tivemos ali no programa do Ratinho, que na época era muito top, né? Fizemos lá várias vezes, não só o programa do Ratinho, Sérgio Reis, outros. Só não fomos na Globo, né? Mas a Globo nunca foi assim de música gaúcha. De música gaúcha teve uma vez lá no João Soares, mas foi poucas vezes, né, que tiveram grupos lá, né? Então eu achei que não, acho que eu vou ficar mais sossegado aqui por Curitibanos. Mas o tempo passou, estamos aqui agora em 2022, né? Da aula. Se o pessoal quiser entrar em contato com nosso amigo Gilmar, né, fazer aula, faz aula online também? Sim, na verdade, esse ano eu pretendo criar um canal assim de aula de música no YouTube, né? Até já estou há muito tempo atrasado já, né? E realmente as coisas estão mudando muito e você precisa ter, e o pessoal não quer sair de casa mais, né? Sim. Certo? Que você tem o celular sempre na mão, você pode fazer aula online, né? Então eu sempre, até agora, até esses últimos tempos, eu sempre dei aula presencial, né? Mais assim presencial mesmo. Sim. Né? De acordeon, assim, né? Então eu tô ajeitando as coisas agora para... Agora estou dando tempo realmente, sabe? Tive a perda da minha mãe aí, a Dona Dolores Ritter, me ajudou a aprender a tocar, ela sempre me incentivou. Então eu aproveitei para dar um tempo, assim, pensar em outras coisas, outros projetos aí. Né? Então por enquanto agora a gente está meio parado, assim, e como diz, vivendo só de renda agora, né? E daqui a pouco a gente volta a trabalhar, né? Com certeza. Quantos anos de baile então? Tem mais de 30 anos de baile? Na verdade, se for contar o CTG, né, desde os 15 anos, né? Sim. Mas assim, de baile mesmo, eu tenho dos 20, né, como eu disse, dos 20 até os 40, uns 25, 35 anos mesmo de música, né? Coisa boa, né? Lembra de algum baile, assim, que tenha te deixado na lembrança, assim? Tipo, de gente, assim, de muita gente que tu não acreditava que tu tava ali tocando para aquele mundaréu de gente? Assim? Olha, foram tantos, realmente, muitos bailes assim, como tu tá falando, super lotado, né? Não daria para contar o número de bailes que foram assim. Mas sempre tem aquele que te marca, né? Eu lembro que um dos mais marcantes foi no CTG Sítio Novo, em Joinville. Sim. Que tu sabe o tamanho que é aquele CTG lá, né? É enorme, né? É muito grande. Ele tem uma capacidade, assim, para 5 mil pessoas, se não me engano. Eu imagino. Lotado, né? Sim. E eu lembro que era só o Grupo Fogo do Chão que estava tocando. Né? Geralmente essa lotação, assim, de 3 mil para cima, quando tem ali, por exemplo, 2 grupos, 3 grupos. Sim, de nome na época. E eu lembro que um baile que nós tocamos sozinhos lá, nós tivemos esse público, até o que o pessoal falava, que foi o recorde de público no Sítio Novo naquela época, né? E aí depois tivemos outros bailes que nós tocamos lá também com outros grupos juntos também, sempre casa cheia, né? Sítio Novo, muito grande, então é um lugar grande, sim. Se tiver 500 pessoas, tem pouco, né? Tá vazio o salão. Sim, tá vazio. Né? Por exemplo, em Canoinhas, lembro muito bem que lá tem a festa da Erva Mate, né? Sim. Também é um ginásio daí, né? O ginásio sempre lotado, assim, né? Eu lembro quando nós chegamos à tarde lá, o pessoal... O melhor de tudo, quando você alcança
Uma das coisas boas quando você alcança um sucesso assim é o calor humano também, né? Sim. Sempre os nossos fãs e amigos, como diz o Edson Dutra, né? Nossos fãs e amigos sempre nos esperando, queriam que nós fôssemos para casa deles, vamos jantar lá em casa, vamos almoçar e tal. Às vezes a gente tinha que, se sobrasse um tempo, a gente era obrigado realmente a ir para não magoar as pessoas, né? E então algumas vezes nós fomos jantar na casa de alguns fãs, assim e tal, né? Tinha o Vanderlei de Curitiba, que recebia todos os grupos. Conheceu o Vanderlei, não? Não conheci o Vanderlei. O Vanderlei, o Butler, é muito engraçado, uma figura assim, muito folclórica de Curitiba, se tornou até compadre do Osni Carvalho. E eu lembro que na casa dele, se ele não fosse, perdia o amigo, né? Então, a dona Ingrid, a esposa dele, sempre nos recebia muito bem, e outros grandes amigos nossos. E tinha o fã-clube Coração Carente, lá em Curitiba também. Sempre tinha algum presente, alguma coisa pra gente, às vezes um café da tarde. Legal. Ou às vezes eles levavam um bolo pra gente, levavam um café pronto lá pra nós à tarde. Era uma coisa assim que o artista acaba vivendo, assim, né? E isso, claro, te compensa aquela saudade de casa, porque você está longe da família e tal. Chega uma hora que bate um pouquinho aquela... O que eu estou fazendo aqui, né? Uhum. Então, esse calor humano, né? Com todo respeito, claro, né? Sem partir para outro lado das coisas, mas por amizade mesmo, por carinho, né? As pessoas, às vezes, faziam esse agrado para nós, né? E nesses anos de fandangue tem algumas histórias legais para contar para nós, umas passagens? Porque as histórias deles devem ter bastante, né? Na verdade, tem umas histórias engraçadas aí. O pessoal, hoje em dia, disse, não, eu agora mudei, sou um cara sério, pai de família, né? Não posso mais viver brincando. Mas eu era muito sorridente e brincalhão, e estava sempre brincando também, então o pessoal também brincava muito comigo, né? Sim. E eu lembro que eu assistia o programa do Jô Soares, e o Jô Soares tinha o hábito de chamar a pessoa de querido. Sim. Como é que tá aqui? Pois é, querido, me conta como é que essa aí. Eu peguei aquele querido, né? E depois de um tempo, não lembro quem que começou a me tirar com isso, até o nosso amigo do estúdio aqui vai lembrar, né? E aí eu lembro que eu tinha o hábito de coçar a cabeça assim, né? Coçava a cabeça assim, que nem macaco, né? Vai ser um bugio. Um bugio. E aí o pessoal inventou uma, sim, querido, fazia assim pra mim, né? Sim, querido. Me enxergava, era a primeira coisa, sim, querido, né? Mas era uma brincadeira, assim, né? Eu sempre levei na esportiva, brincava muito com o pessoal também, né? Me apelidaram, né? Não vou contar o apelido aqui, senão... Mas o Alexandre Correia sabe, foi ele que me apelidou. Vários apelidos, né? Eu tive vários apelidos ao longo da vida aí e tal, né? Por algum fato engraçado que acontece no baile, você acaba recebendo aquele apelido, né? E teve uma passagem também com o Grilo, o Ricardo Becker. Sim, Augusto Ricardo Becker. Isso, o Grilo, nosso amigo, grande amigo. E teve uma passagem uma vez que nós fãs do Albino Manique, né? Fogo de Chão foi tocar era Fogo de Chão, Pé no Estribo e Os Menins. Lá na Lomba Grande, nossos amigos da Lomba Grande, lá no Novo Hamburgo? Isso, em Novo Hamburgo. Vamos tocar na Lomba Grande e aí os Menins tocaram primeiro, né? Aí depois veio o... Não, o Fogo do Chão. Eu não lembro, eu lembro que teve um intervalo para janta, porque lá era um jantar da sete. E nesse intervalo da janta, o Grilo me chamou, ô Gilmar, vem cá, ele falava assim, né? Vem cá, vamos falar com o Albino, vamos aproveitar e tal. Ele tá ali no bar, ele tomando... O Albino tomava sempre uma pinguinha, um whiskyzinho, uma coisa assim, era whisky, eu acho, ou um conhaque, uma coisa assim. E nós fomos lá, né? Os Tietes, né? Fãs do Albino. E aí teve uma passagem engraçada, que o Albino, ele é uma pessoa muito de rua, mas ele é meio tímido, assim, eu acho, né? E daí para convencer ele disse, acho que agora eu não posso, gurizada, depois eu tiro uma foto com vocês. Aí o Grilo disse, não, seu Albino, é que o senhor sabe, né, que a gente não dura para sempre. E o senhor está com uma certa idade, eu queria aproveitar, né? Como quem diz, vai morrer amanhã, eu não... Claro que ele não quis dizer isso, mas entende-se, né? E eu sei que o Albino, então tá bom, vamos tirar a foto. Aí ele fala, então tá bom, então vamos tirar. E aí tiramos aquela foto com o Albino, né? E daí eu contei essa passagem pro pessoal lá, pronto, né?
Ficaram tirando o pobre do grilo 1 ano mais ou menos com essa história do albino lá, né? Daí a gente contava, o grilo estava agorando lá o falecimento do albino Manique, né? E ele, não, Pia, não faz isso que eu falei, né? Grande, eu brincar com você, grilo. Mas você sabe que você mora no nosso coração, né? Ele sempre me manda todo dia um vídeo, alguma coisa. Sempre manda uma mensagem para você contando, com certeza também, né? Manda. O grilo não esquece da gente também. Temos todo o carinho com ele, então. Bom, chegou num ponto que daí tu falou, não quero mais baile, vou dar aula. Ou não foi bem assim? Não, antes disso, antes de eu partir só para aula de música, que nem eu te falei, tu veja que nós estamos aqui contando a minha história, mas acabamos falando em várias pessoas, né? Sim. Porque eu acho que um princípio da humildade é você reconhecer as pessoas que fazem parte da tua história, que te ajudaram a chegar em algum lugar. Então eu não esqueço também essas pessoas todas aí que eu falei, que me ajudaram também, né? E aí, antes de eu parar de tocar e começar só dar aula de música, eu, que eu te falei, em vez de tocar lá no Nordeste com outros grupos, com um grupo nordestino, ou de repente tocar com um grupo lá do Rio Grande, um outro grupo lá do Rio Grande, eu até tive a oportunidade de tocar nos Bertucci também. No grupo Os Bertucci. Sim, Genei Bertucci. Isso, com o Ginei. Eu lembro que na época o Ginei... Foi quando eu entrei no Bar de Galpão. O Ginei estava precisando de um acordeonista. Um amigo me falou. Lá dos Queras. Um amigo dos Queras me falou. Lembra do Antenor Bassardi? Sim. Saudoso Antenor Bassardi. Então, ele falou, tá parado? Eu disse, eu tô meio parado e tal. Né? Se fizer o Ginei lá e trabalhar com os Bertucci é muito bom. Trabalhar com o Junei, o Adelar era vivo naquela época. Só que o Adelar só fazia show, só quando o pessoal requisitava ele e tal, né? E eu digo, que interessante, conheço o pessoal, a gente se encontrou em alguns shows, alguns fandangos, juntos com os Bertucci, sempre gente fina, né? E eu cheguei a entrar em contato com o escritório dos Bertucci. Na época não conversei com o Junei, mas conversei com o sócio dele. Aldo? Isso, e me atendeu muito bem, nossa. Não, eu conheço teu trabalho, Gilmar e tal, né, nossa. É a hora que tu quiser, vem aí tocar um fandango conosco, né, tocar um fandango conosco aí, e eu acho que não mais se a gente tivesse nos acertarmos aí. E aí, só que tem que morar aí e tal. No começo você pode continuar, depois teria que se mudar para Caxias, né. E o Curitibanos parece que me enfeitiçou, né? E daí, bem naquela semana, o Silvio do Barca de Galpão me procurou, né? Daí eu fiz umas contas lá de quanto que eu ia gastar para me deslocar até Caxias do Sul e tal. Eu digo, mas... Né? Realmente, o Grupo Os Bertucci, eu sei que eles têm um cachê muito bom para os músicos, mas pela distância, né? Eu ia acabar gastando muito dinheiro com passagem, alimentação e tal, então ia ficar meio elas por elas. Então, eu digo, vou ficar aqui pela região. E acabei acertando com o grupo Marca de Galpão, né? Um grupo também muito bom aqui do Silvio, do Silvinho, com o Júlio ali, né? Toquei o primeiro baile com eles ali, já nos entrosamos na mesma hora, né? E fiquei ali um tempo ali com eles, foi só alegria, nunca tivemos nenhum atrito. Foi só alegria, realmente, os grandes amigos, até hoje, né, meus grandes amigos. E também trabalhei com o grupo lá de Freiburgo, o grupo Ventania, gravei um CD com eles. Nosso amigo Ney. Isso, o Ney também é uma excelente pessoa. Nossa, ele trata bem os músicos que tocam com ele, não sei se ainda hoje em dia ele tem um grupo, acho que é mais sonorização agora. Trabalhei com ele, né, o Ney, fiz uns freelancers para o grupo Sem Fronteira. Algumas participações, assim, não era assim todo final de semana, né, mas teve uma época que era mais seguido, mas depois no final ali era só esporádico, assim, quando tinha um show e tal, né? Sim. E aí depois, realmente, daí eu digo, agora eu vou ficar mais por casa, né? E aí estamos até agora por casa. Gilmar, para nós encerrar aí a nossa entrevista de hoje, eu quero que você deixe, você já deixou anteriormente uma mensagem, mas vou te pedir outra mensagem
para os amigos músicos, amigos que estão começando a aprender a tocar gaita, violão, baixo, guitarra, bateria, para quem está iniciando hoje na música? Isso, então eu vou aproveitar, já que tu falou nisso, para falar para o pessoal aí sobre as aulas de música que eu pretendo colocar no canal no YouTube e também as aulas que eu dou aqui. Às vezes o pessoal estranha um pouquinho, não se adapta às vezes com o meu método de ensinar acordeon, porque aqui em Curitibanos, aqui na região nossa, os gaiteiros eles têm uma influência assim mais de gaiteiros paulistas. Sim. Até porque você sabe que uma grande parte do pessoal aqui veio do São Paulo, do Nordeste, o pessoal mais caboclo aqui, você sabe disso, né? Sim, sim. Por causa do contestado ali e tal, né? Veio muita gente daquela região. E o meu estilo de acordeon é o estilo Bertucci, né? Que depois foi incorporado pelo Edson Dutra e tal, né? Sim. Então o meu estilo de ensinar acordeon porque o meu professor, eu estudei eu estudei bastante tempo acordeon com o Oscar dos Reis e também com o Leonardo Caff. Sim. Tá? E é um estilo assim mais, que nem eu falei, é um estilo mais gaúcho mesmo, mais do estilo dos Bertucci. Mais serrano? Onde você toca com o dedo mínimo também. E realmente cria um pouco mais de dificuldade. Mas é uma postura diferente de tocar acordeon, né? Então, eu sempre digo para o aluno, tenha paciência, que pelo menos o primeiro mês, 2 meses, você tem que pegar a técnica, essa técnica, com o 5º dedo, né? Tanto na direita quanto tocar com todos os dedos, menos o dedão aqui da mão esquerda, né? Mas ela te traz depois um dedilhado que você pode concorrer no mundo inteiro. Porque se você olhar os vídeos dos gaiteiros que ganharam os concursos de vacaria, que nem o Gustavo Almeida, por exemplo, que ganhou 2 vezes o concurso mundial de acordeon blumenauense, ele toca com os 5 dedos na mão direita e com quase 4 dedos na mão esquerda, que é essa mesma técnica que eu estou te falando, né? Então ela tem essa dificuldade no início, mas depois ela dá facilidade de dedilhado. Você não precisa olhar para o teclado depois que você pegou essa técnica que eu pretendo difundir também para o YouTube agora, sim, né? E passar para os meus alunos. Que legal, parabéns. E quanto à mensagem que ele me pediu para o pessoal que vai iniciar, como eu já tinha falado antes, se você tem realmente o desejo de ser músico, vá em busca do teu sonho, mas um detalhe importante, procure ser o melhor músico. Se você quer ser um cantor, não fique só digamos assim, só na garganta. Procure aprender um pouco de técnica vocal, né? Não digo que você vai ser um tenor da música gaúcha, que aí não combina também, né? Eu acho que um pouco do clássico, da técnica, ele vai te auxiliar nas partes que você tiver que soltar mesmo a tua voz, né? Se você quer ser um acordeonista também, procure saber um pouco de leitura musical, não só a prática, né? Certo? Procure saber um pouco de todos os estilos, né? Se você quer ser gaiteiro gaúcho, claro, você vai ter que priorizar o estilo gaúcho. Mas um pouco da técnica universal, que é essa técnica que eu falei, ela vai te ajudar muito no dedilhado, né? E o resto é praticar. Todo dia tem que tocar um pouco. Sim. Não pode ficar nem um dia, digamos um dia você pode descansar, né? E não pode dizer também que a música te cansa. Sim. Ela tem que ser um prazer. Sim. Né? Nem que você toque só 1 hora por dia, mas toque todos os dias. Sim. Isso foi o Pertônico que me deu. Conhece o grande gaiteiro Pertônico? Já ouvi falar do Oeste lá, né? Pois então, isso que tu me perguntou, eu perguntei para ele uma vez. Eu sempre tive essa humildade de perguntar para os grandes músicos, como é que faz para melhorar? Eu sempre tinha aquele objetivo de melhorar como gaiteiro. Todo mundo tem, né? E eu um dia encontrei com o Pertônico, daí ele disse, mas você já toca bem, olha, eu toco uma introdução, tudo, e tocou. O cara tinha saudade para mim. Disse, você tem um bom gosto da introdução, muito obrigado. E aí eu disse, mas como é que faz para ter uma técnica? Eu queria ter uma técnica que é tua, assim, né? Aí ele disse, não, você já tem a técnica, você já toca o dedilhado, 5 dedos, talvez falta você praticar todos os dias. Olha aí. Porque realmente, às vezes, eu lembro que no começo ali eu tocava assim, eu toco ainda razoavelmente, mas a firmeza você acaba adquirindo quando você passa a pegar o instrumento todo dia. Sim. Né? Tem que ser uma diversão e não uma obrigação. É isso aí que eu digo. Legal. Fico agradecido, Gilmar, de coração. Eu que agradeço todos
os colegas aí, todo o pessoal que fez parte da nossa história, da minha história. E vamos que vamos. E dele que dele. E dele que dele. Um abraço a todos e até a semana que vem.